Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito bem, boa tarde a todos. Mais uma vez aqui fazendo o nosso programa Plantão Médico. E hoje vamos trazer um assunto que é muito necessário e urgente, porque nós estamos tendo a volta da dengue. O ano passado foram quase 6.500 mortes, esse ano já 200. E não sei por que o pessoal não vacina, né? Há uma sobra de vacina nos postos. A vacinação não chegou superou pouco a casa dos 50% nos adolescentes de 4 a 10 anos. Tanto é assim que liberou vacina agora em algumas cidades, pela sobra de vacina e até porque a vacina vai chegar ao ponto de, né, perder a validade. Então já vão vacinar um grupo maior. E a gente sabe que essa vacina é liberada de 4 anos até 60 anos, né? Então vamos vacinar. Onde tem vacina, a gente não pode ficar sem usá-la. Então a dengue está voltando e está voltando com força. Então a dengue faz parte de um grupo de doenças denominadas arboviroses, quer dizer, são os insetos que transmitem, né? Se caracterizam por serem causados por vírus transmitidos por vetores, no caso aqui, né, o Aedes aegypti. No Brasil, o vetor principal é a fêmea do mosquito, né? O macho não transmite, é só a fêmea. E o vírus da dengue é um vírus que nós temos 4 sorotipos, o dengue 1, 2, 3 e 4, foram nomeados assim. E que apresentam genótipos diferentes, né? Cada um causa uma doença específica, a dengue, mas teve uma dengue, pode ter a dengue 2, pode ter a dengue 3 e a dengue 4, né? Aspecto como a urbanização, o crescimento desordenado da população, o saneamento básico deficitário e os fatores climáticos mantêm as condições favoráveis para a presença do mosquito, com reflexo da dinâmica da transmissão desse vírus. A dengue possui padrão sazonal, com aumento de número de casos e o risco para epidemias, principalmente entre os meses de outubro, né, a maio do ano seguinte. Então até maio, nós estamos agora em fevereiro, até maio a dengue vai estar aí com a gente. E é sempre um risco, né? Todas as faixas etárias são igualmente suscetíveis à doença. Porém, as pessoas mais velhas e aquelas que possuem doenças crônicas, como diabetes, pressão alta, têm maior risco de evoluir para casos graves e outras complicações que podem levar à morte. A dengue é uma doença febril, aguda, sistêmica, dinâmica, debilitante e autolimitada. Quem tem dengue, por isso a doença se chama dengue, fica dengoso, fica triste, fica desanimado. Às vezes passa um mês assim. A maioria dos doentes se recupera, porém parte deles pode progredir para formas mais graves, inclusive vir a óbito, chegando à dengue hemorrágica, por exemplo. A quase totalidade dos óbitos por dengue é evitável e depende, na maioria das vezes, da qualidade da assistência prestada e a organização da rede de serviço de saúde, né? Bom, todo indivíduo que apresentar febre alta, geralmente a febre da dengue é 39, 40 graus, início repentino, pelo menos 2 das seguintes manifestações, como dor de cabeça, prostração, dores musculares, muita dor no corpo e dores nas articulações, dor atrás dos olhos, que é um sinal bem típico da dengue, deve procurar rapidamente o serviço de saúde, a fim de obter o tratamento adequado. No entanto, após o período febril, deve ficar atento. Com o declínio da febre, que geralmente se dá entre o 3º e 7º dia do início da doença, sinais de alarme podem estar presentes e marcar o início de piora do quadro. Quer dizer, a pessoa acha que melhorou com uma semana de dengue e começa a piorar de novo. Esses sinais podem, né, indicar a dengue hemorrágica, extravasamento de plasma dos vasos sanguíneos, hemorragias, dor abdominal muito intensa, quer dizer, com a dengue leve, de repente evoluiu para uma dor abdominal intensa, contínua, vomitando demais, acumulando líquido, né, ascite, líquido na cavidade abdominal, derrame no pulmão, derrame em volta do coração, pressão baixa, né, letargia, aquela situação
aumento do tamanho do fígado, sangramentos, aumento progressivo do hematócrito. Então esses sinais são sinais de alerta para uma dengue grave, uma situação perigosíssima que pode matar. Passada aquela fase crítica da dengue, o paciente entra na fase de recuperação. No entanto, a doença pode progredir, como eu falei, para formas graves que estão associadas a esse extravasamento grave de plasma, hemorragias severas, né? Vômito de sangue, diarreia de sangue, hemorragia nasal, hematomas, né? E que pode evoluir para o óbito. O indivíduo pode morrer, como já morreram quase 200 pessoas esse ano, e no ano passado 6 mil e poucas. Todas as faixas etárias, como eu disse, são suscetíveis à doença, porém esses indivíduos em condições persistentes, por exemplo, mulheres grávidas, têm muito mais chance da doença ser pior, lactentes, criancinhas novas até 2 anos, pessoas com mais de 65 anos têm maior risco de desenvolver complicações da doença, a gente sabe disso, né? O vírus da dengue pode ser transmitido ao homem principalmente por essa via vetorial, pela picada das fêmeas, como eu falei, do Aedes aegypti infectadas. Quer dizer, o mosquito estando infectado, ele pica a fêmea, né? E pode transmitir a doença. Existe a possibilidade de transmissão vertical, por exemplo, da mãe para filho durante a gestação e por transfusão de sangue, mas é raríssimo a gente ver o caso disso. A mãe transmitir para o filho da gestação ou mesmo por transfusão de sangue. Existem disponíveis técnicas de laboratório para identificação do vírus. Até o 5º dia da doença, a gente faz o teste de antígeno, né, que é aquele suave nasal, muito simples. E é lógico que depois de uma semana, 6º dia em diante, já começa a aparecer os anticorpos, então a gente faz o teste, pode fazer o teste de dosagem de anticorpos no sangue, né? Mas na primeira semana, dá positivo com uma chance grande, que é o teste de pesquisa do antígeno ELS1, né? Que é um antígeno da dengue. A vacina da dengue surgiu em dezembro de 2023, é uma vacina recente, né? Um ano e pouquinho, e foi incorporada ao Sistema Único de Saúde. A inclusão da vacina da dengue é uma importante ferramenta do SUS para a dengue seja classificada como mais uma doença imunoprevenível. Tem prevenção para a dengue, gente, vão vacinar. Vão vacinar. Naqueles locais onde a vacina já está disponível, além daqueles primeiros jovens de 10 a 14, vão vacinar, né? A vacina também tem particular, né? Pode ser vacinada particular, uma vacina um pouco carinha, mas também tem. O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer imunizante do sistema público de saúde. Primeiro país do mundo a oferecer imunização para dengue. A vacina contra a dengue entra no calendário nacional de vacinação pela primeira vez em fevereiro de 2024, quer dizer, tem um ano que entrou. E a cobertura até agora, pouco mais de 50%. Isso é um absurdo, né? Embora exista vacina contra a dengue, o controle do vetor, que é o mosquito, o Aedes aegypti, é o principal método para prevenção e controle para a dengue. E essas outras viroses, como o Aedes aegypti, transmite chikungunya, transmite a zika, né? A febre amarela. Esse manejo tem que ser integrado desses vetores pela prevenção pessoal dentro dos domicílios. A gente sabe que essas, né, coisas calhas, né, com água, caixa d'água aberta, pneus aí soltos em terrenos, né, baldios, a água fica ali, o mosquito vai lá e se reproduz. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Então a gente tem que impedir essas epidemias exatamente colaborando para não deixar esse mosquito procriar. Então, além das ações realizadas pelos agentes de saúde, a população deve fazer a parte dela, né? Tem que tirar esses, onde tem água parada em casa, jogar essa água fora, não pode ficar. Uso de tela nas janelas, repelentes em áreas de reconhecida transmissão, remoção de recipientes dos domicílios que possam se transformar em criador de mosquito, vedação de reservatório, de caixa d'água, sempre a caixa fechada, desobstrução de calhas, lajes, ralos, participação na fiscalização das ações de prevenção e controle da dengue executadas já pelo SUS. O tratamento é baseado principalmente na reposição de líquidos. Nós não temos um remédio para o vírus da dengue.
Por isso, conforme a orientação médica, em casa deve-se realizar repouso, ingestão bastante de líquido, não se automedicar e procurar imediatamente o serviço de urgência em caso de sangramento, surgimento de pelo menos um sinal de alarme, né? Retorno por avaliação clínica conforme a orientação do médico. E ainda não existe um tratamento específico, nós não temos um antiviral para dengue, mas deve evitar também tomar aspirina, anti-inflamatório, porque na dengue há um rebaixamento das plaquetas e pode haver fenômenos hemorrágicos. Então, sobre dengue era isso que eu tinha para o programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 3399129